Vamos lá, que hoje nós temos uma palavra aqui de Deus sobre o nosso coração. E nós vamos falar de uma das histórias, que eu vou dizer assim, mais extraordinárias da Bíblia, que eu acho. E eu sempre digo, quando eu vou ministrar sobre isso, que essa história valia um filme de Hollywood, um filme na Netflix, não sei. Mas merecia um filme bem feito, meu irmão. Que é a história de Davi e Golias. Se fizessem, eu iria no cinema. Fica a dica, né? Mas tem que ser um filme bem feito. Não pode ser esses... Tem uns antigos da Bíblia aí que, olha, Jesus. Amém? Então, Davi e Golias. E nós vamos falar sobre como Davi venceu as vozes e o que nós podemos aprender com Davi diante dessa batalha. Amém? Então, Davi, nós sabemos que Davi, ele foi alguém, o maior rei que existiu de Israel até hoje. Ele é reconhecido como o maior rei. Davi, ele foi alguém que teve diferentes processos na vida dele. Davi passou por muita coisa. Ele teve essa batalha com Golias, mas ele teve várias outras batalhas, várias outras situações, né? A Bíblia chama ele do homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era caçula da sua casa, assim, né? Quando o profeta foi na sua casa para ungir um novo rei, nem o pai dele lembrou dele para chamar ele para esse momento de mesa, de unção. Mas tiveram que chamar, ele foi ungido rei. E demorou uns longos anos, longos processos, cerca de 15 anos, para ele, essa palavra que ele recebeu, essa unção que ele recebeu, se concretizar em verdade. Ele passou por muita coisa na vida dele. Mas a história de Davi e Golias, a gente pode dizer que foi a mudança de ciclo, a mudança de estação na vida de Davi. Existia um Davi antes e um Davi depois de Golias. Existia um Davi que rompeu situações ali diante da vida de Golias. Então, naquela época, para você entender, Israel estava em batalha contra um outro povo, que era o povo filisteu. Era um tempo de guerra. E o povo filisteu, ele tinha um grande guerreiro, que era chamado de Golias, o gigante Golias. Um homem com espada, um homem com lança, um homem com capacete de bronze, armadura de escamas, e ele portava uma espada e uma lança. E já fazia 40 dias que o exército de Israel estava acampado em frente ao exército filisteu, amém? E todo dia, aquele gigante se levantava com uma voz para desafiar o povo de Israel, para ver se existia alguém que ia querer batalhar com ele. Por quê? Porque era cultural naquela época, em ambientes de guerras, normalmente para os povos não se enfrentarem, não morrer muita gente, ter um grande desafiante de cada, vou dizer assim, de cada exército, para ver quem é o vencedor. Do lado filisteu, existia Golias. Do lado de Israel, até antes de Davi, não existia ninguém. Ninguém aceitava o desafio de lutar, vou dizer assim, ó, um com um, né? Ali, no campo de batalha. Ninguém aceitava. Davi, para vencer Golias, existiam alguns pontos, algumas coisas que ele teve que... Algumas ações que ele teve que tomar. A primeira ação que eu percebo aqui na vida de Davi, nós vamos esmiuçar a história, todo o contexto dessa história. Então vai passar bastante versículo aqui, tá certo? Davi, ele teve uma percepção diferente, guarde isso, tá? 1 Samuel 17, do 23 ao 24. Diz assim: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo.
Olha só. Davi, ele era um menino muito obediente ao pai. Honrava a vida do pai, Jessé. Tanto para cuidar das ovelhas, e ali ele tinha recebido uma missão. Qual era a missão? Vai entregar a marmita para os teus irmãos que estão na guerra. Vai lá, traz notícias, vê como é que está a situação, leva um lanchinho para eles. Davi foi lá encontrar os irmãos deles. E no momento que ele chega ali, é o exato momento que o gigante Golias se levanta para pegar e desafiar o povo Israel. Davi, vamos dizer assim, ele chegou lá para fazer uma coisa. Mas ele tinha um encargo, um chamado de Deus. Deus estava preparando ele para aquela estação, para aquele tempo. E ele ouviu o que aquele filisteu estava falando para o povo de Israel. A Bíblia diz que todos tiveram medo e ninguém estava aceitando o desafio. Davi, para conseguir chegar e desafiar, aceitar o desafio de Golias, ele teve que ter uma percepção diferente da situação. Ele não deixou o medo tomar conta, a incredulidade tomar conta, o desespero tomar conta, a desesperança tomar conta diante daquela situação. Davi, ele tinha perspectiva de gigante e para diante daquele desafio, daquela situação. Nós sabemos que na nossa vida, meu irmão, se levanta vários gigantes, se levanta vários desafios, se levanta várias situações na nossa vida. E eu quero dizer para você que os gigantes, eles não vão parar de se levantar contra a nossa vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, saiba que sempre vai ter gigante nos desafiando. Sempre vai ter uma voz que vai querer nos causar medo, nos amedrontar, nos afastar, gerar dúvida no nosso coração, incredulidade, nos paralisar diante dos desafios. Sempre vai ter uma voz que vai querer paralisar o que Deus tem para a sua vida. Aquele gigante estava paralisando o povo de Israel. Eles estavam amedrontados. Davi precisava ter uma atitude diferente, mas para ele ter uma atitude diferente, ele precisava ter uma percepção diferente. Ele precisava olhar para aquela situação, crendo que Deus estava com ele. Ele precisava olhar para aquela situação, entendendo que havia do lado um gigante sem aliança com Deus, e havia do lado um povo que tinha uma aliança com Deus. Que Deus estava naquela situação. E que ele precisava ter uma posição. Infelizmente, muitas vezes, nós ficamos que nem esses soldados aqui, estáticos, amedrontados, achando que não vamos dar conta, que não vamos conseguir, que não vamos passar, que o gigante realmente dessa vez vai nos vencer, que não tem como. Não se tem esperança em algumas situações. Mas Davi conhecia Deus. Era um homem com experiências com Deus. Era um homem marcado pelo Espírito Santo, que sabia que com a mão de Deus, o favor de Deus, ele poderia vencer mais uma batalha, eu vou dizer assim. Porque Davi já tinha vencido outras batalhas para encontrar esse gigante. E Deus tinha sido com ele nas outras batalhas. Então nós enfrentamos gigantes. Nós enfrentamos desafios. No mundo, Jesus já disse que nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa história da gente achar que agora a gente se converteu, que nada mais, que agora é um mar de flores, não existe. Se alguém um dia pregou isso para você, é uma mentira. Nós permanecemos tendo desafios.
A nossa fé permanece sendo esticada. Deus continua querendo gerar em nós um caráter de Cristo real. E nós somos forjados diante dos desafios. Uma coisa é eu pegar e dizer, ó, eu tenho fé. Outra coisa é andar em fé. A fé sem obras é morta, vazia. Revele a sua fé pelas suas ações, pelos seus passos, pela maneira com que a gente está andando, pela maneira com que nós cremos na palavra de Deus, pela maneira com que nós nos portamos diante de cada situação e o olhar que nós temos diante de cada situação. Um olhar medroso, um olhar incrédulo, um olhar duvidoso, é um olhar que a nossa fé está sendo morta, meu irmão. Nós temos que olhar além dos gigantes. Estão comigo aí? Além dos desafios. O gigante vai vir. E você vai matar esse gigante, mas vai ter outro. E Deus vai trabalhando na nossa vida com tudo isso. Nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo experiências, nós vamos avançando. Amém? Para vencer a voz do gigante, nós precisamos ter uma perspectiva. Crer em Deus, ter fé, conhecer ao Senhor, crer que Deus está com a gente. O segundo ponto aqui, para vencer o gigante, nós temos que crer que esse gigante ele é uma etapa da nossa vida. E nós vamos passar por isso, e quando nós passarmos, nós vamos avançar de nível, eu vou dizer assim, as coisas vão melhorar, a ferida vai se tornar uma cicatriz. Aquilo que era ruim vai se tornar uma experiência, e agora nós vamos ter autoridade para saber lidar com isso. Olha só o que a Bíblia nos fala aqui no versículo 26 e 27 de 1 Samuel. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha só, salvar a honra de Israel, porque Israel estava perdendo a honra ali naquele momento. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. E o que ganharia o homem que matasse Golias? Ele ganharia, tá? Além da filha de Saul em casamento, a família seria isenta de impostos e receberia muitas riquezas. Ou seja, o guerreiro que se levantasse teria uma recompensa para passar pelo gigante Golias. A nossa perspectiva com o céu, com o entendimento dessa etapa, de algumas situações que nós estamos passando na nossa vida, algumas estações, alguns levantes, alguns gigantes, algumas coisas que nós precisamos derrubar na nossa vida, vencer. Amém? Isso vai exigir de nós esforço da nossa vida. Vai exigir de nós essa perspectiva de crescimento, que essa situação vai passar, nós vamos amadurecer diante de tudo isso, e existe uma recompensa sobre a nossa vida. Por quê? Porque as situações, elas nos forjam. O que seria Davi sem Golias, meu irmão? Se a grande mudança da vida dele, o reconhecimento público de quem ele era, foi quando ele venceu esse desafio. Os desafios, eles vão nos promovendo, nós vamos crescendo, são oportunidades para nós manifestarmos a glória de Deus. Porque nós vivemos tempos de desafios na nossa vida, tempos a qual vão exigir de nós esforço, semeadura, dedicação, entrega, morte,
renúncia, quebra do nosso orgulho, perdão, várias coisas que nós estamos semeando diante daquela estação, diante daquele gigante. Nós estamos plantando sobre a terra essas coisas, amém? Mas eu quero dizer para você que a semente que a gente está plantando, vai vir o tempo de chuva, e aquela semente vai brotar, vai dar fruto. Nós vamos ter consequências de cada esforço, meu irmão, de cada dedicação que nós estamos tendo. Nós vamos ter a recompensa de quando vier um gigante, da gente não ser esse exército medroso, essas pessoas incrédulas que não acreditam no mover de Deus, que não acreditam na manifestação do Espírito Santo. Nós vamos, meu irmão, a nossa fé em Jesus, eu quero dizer para você, jamais será frustrada. A nossa fé na palavra de Deus, jamais nós vamos nos decepcionar. Se nós cremos no que as Escrituras dizem, que nós cremos no que a palavra de Deus tem ali sobre a nossa vida, nós não vamos nos frustrar por crer na palavra do nosso Deus, por confiar no que Ele está nos dizendo. Se Ele está dizendo para a gente perseverar, nós vamos perseverar. Se é para se esforçar, nós vamos se esforçar. Se é para ter raiz, nós vamos ter raiz, e raiz profunda. Se é para morrer, então nós vamos morrer diante disso. Mas nós não vamos retroceder diante dos gigantes. Nós não vamos retroceder diante das vozes. Nós não vamos retroceder diante dos inimigos. Nós não vamos sair do propósito, porque há vozes, há batalhas, há tantas coisas que nos cercam, que querem nos tirar de Deus, que querem nos tirar do propósito de Deus, que querem nos tirar do caminho de Deus, que querem nos tirar daquilo que nós fomos chamados para esse tempo, para essa estação. Nós não podemos nos amedrontar, porque a Bíblia diz que Ele é conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias existe uma presença, existe uma graça, existe uma misericórdia sobre nós, meu irmão, e se renovam todas as manhãs. Ele é conosco e nós devemos crer de que lado nós estamos. Por isso que Davi está dizendo, aquele filisteu incircunciso. O que ele está dizendo na verdade? Porque Israel, ele era circuncidado. A circuncisão significaria uma aliança com Deus. E aquele filisteu, ele não tinha aliança com Deus. Davi está dizendo, quem esse gigante está pensando que é para desafiar um povo que tem aliança com ele? Quem ele está pensando que é? E outra, além desse gigante estar desafiando, existe uma recompensa do rei, existe uma promoção para minha família. A situação da minha casa vai mudar se eu vencer esse gigante. Eu vou casar com a filha do rei. Então é para mim mesmo. Não precisa falar com outra pessoa, sou eu. Eu estou aqui. Cheguei, né? Tá dando assim, deixa comigo que eu resolvo. Um bando de medroso aqui, um exército medroso. Estão comigo aí? Precisamos ter desejo de crescer, desejo de vencer, de avançar em todas as áreas da nossa vida. Olha só, existe uma voz ali que está levantando ali no meio, que também está dizendo assim, Davi, tu não pode fazer isso. Isso está aqui em 28 e 29 aqui no versículo, diz assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem ao menos conversar? Davi se fez de louco aqui, né? No final. Ele estava querendo. Ele foi entregar o lanche. Viu lá o gigante levantando e perguntou, o que está acontecendo? Daí estão falando para ele, o gigante está levantando 40 dias aqui já. Está todo mundo medroso, ninguém se levanta contra o gigante.
Aí o que vai ganhar então quem vencer esse gigante? É isso que ele está perguntando. Ó, vai ganhar isso, isso, isso. Né? Passaram para ele a recompensa. O irmão dele escutou e disse: ô Davi, sai daí, Davi. O que tu quer saber? O que tu quer? Quem é que te chamou no meio dessa história? Tu é um pastorzinho de ovelha, o pai te deu para te cuidar das ovelhinhas. Não tem nada que está no meio do exército aqui querendo saber. Vai embora, digamos assim, né? Aqui não é o teu lugar. Tu não pode fazer isso. Tu não tem chamado, tu não tem cargo, tu não tem dom, tu não tem talento, tu não tem capacidade para fazer isso. É isso que está dizendo. Teu lugar é outro. Que história é essa de querer crescer em Deus, de querer desafiar gigante, de querer vencer batalha, de querer recompensa? Isso daí não é para ti. Teu lugarzinho é lá, ó, e te contenta com esse lugarzinho. É isso que está dizendo. Davi era alguém descontente, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que ele era fiel, mas ele sabia que Deus tinha coisas maiores para ele. Nós não podemos deixar que essa voz que vem sobre a nossa vida, dizendo que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir vencer, isso é uma grande mentira do inferno e uma grande seta sobre a nossa mente, se você aceitar isso no seu coração e na sua vida. Porque a Bíblia diz totalmente ao contrário disso daí. Deus diz que nós somos capazes. Com Ele nós podemos, nós vencemos, os gigantes caem, as coisas mudam. Existem muitas coisas que Deus nos fala, que Deus nos diz. Nem o irmão dele, que podia ser alguém que pensasse um pouco do exército, não, talvez, né, Davi, eu conheço Davi. Talvez, né? Nem o irmão dele ali. Nós não podemos deixar vozes, sei lá, uma voz, ninguém me apoia, ninguém me dá oportunidade, ninguém deixa eu ser usado por Deus, crescer em Deus, ninguém deixa eu avançar. Isso não é desculpa para nós não avançarmos, não crescermos e não cumprirmos o propósito de Deus. Se tivermos apoio, glória a Deus, tivermos encorajamento, glória a Deus, tivermos pessoas que vão nos cercar, nos abençoar, e Deus usa pessoas para isso, e com certeza, você andando com Deus, você vai colher muito disso. Mas agora, se não tiver, se for um contexto de completamente vozes contrárias, ainda existe uma voz que você deve permanecer ouvindo, que é a voz de Deus, que é a voz que te chamou, que é a voz que te colocou nesse lugar, que é a voz que te deu talento, capacidade para você vivenciar tudo aquilo que Ele te deu. Porque, meu irmão, nós já somos abençoados por Ele. Já somos abençoados, já temos a marca do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então nós não podemos deixar essa voz de descredibilidade entrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Estão comigo aí? Vai ter essa voz, você vai passar por esse gigante, essas coisas. Olha só. Davi tinha convicção que ele podia confiar em Deus. Versículo 32 diz assim, ó: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Olha só, Davi foi parar diante do rei com todo aquele murmurinho. Davi chegou diante do rei e disse assim, ó rei, tá vendo esse bando de incrédulo, medroso? E tu, rei, também, ó, seguinte, fica todo mundo tranquilo que eu cheguei e eu vou resolver. É isso que ele está dizendo. Fica tranquilo que eu vou vencer esse gigante. Quem está com o coração abatido aí, ó, fica tranquilo que deixa para mim, Deus é comigo e eu vou resolver com essa situação. Davi era alguém que confiava em Deus, ele era alguém que tinha posição no Senhor, era alguém que não fugia diante da batalha. Se ninguém vai, eu vou. Ele era alguém que se colocava na brecha. Eu resolvo. Eu não sei muito bem como faço, mas eu vou dar um jeito. Deixa para mim que eu resolvo. Vai dar
Tá certo. Deus está gerando no meu coração. Vocês sabem que além de pastor, eu sou jogador de futebol, né? Estão por dentro dessa situação aí. Toda terça, quem quiser ver lá, eu fazer uns gols, das 9 às 10, ali no Gigante, tá? O Jander nem chamam ele para jogar. Nem convoca, é o último a ser escolhido quando sobe. Ó, teu lugar é aqui, ó. O teclado. Olha só, no futebol, para pensar comigo. Gente que tem posição, por exemplo, pênalti. Pro cara bater pênalti, ser o último pênalti, dizer assim, ó, se eu errar, agora ainda nem é escolhido, pode, não tem mais lista de quem vai bater certinho, é na hora ali que escolhe. Dá o pênalti pra te bater ali e de saber, se eu errar, já era, final de Copa do Mundo. Pro cara dizer assim, ó, ei time, deixa que eu assumo a bronca, eu vou bater. Tem que ser alguém com posição, né? Tem que ser alguém que resolva a situação, alguém que se coloque na brecha. Tem gente que vive assim, ó, olha só. Seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser, um dia Ele vai fazer. Aconteceu assim é porque Deus queria. Família sendo destruída, casamento separando. Deus quis. Sabe? Cadê a posição do cristão que Deus espera que tenha diante do gigante e dos desafios? Que não retrocede. Tá orando, tá ruim, vai orar mais. Tá jejuando, não tá dando, jejua mais. Não está dando desse jeito, vai mais para a palavra, persevera mais, insiste mais, mas não retrocede diante do inimigo. Não retrocede diante da voz que quer nos tirar, que quer nos afastar da posição que Deus nos chamou diante daquelas batalhas. Vocês estão entendendo aí? Tem essa voz que vem ali. E Davi era alguém que chegou lá, né? Ele foi só entregar o lanche, meu irmão. Já estava diante do rei dizendo, rei, tá com o coração abatido, fica tranquilo, que eu estou aqui. Quem é tu? Nem guerreiro era. O caçula da família. Mas está lá dizendo para deixa que eu resolvo. Esse incircunciso aí, enquanto eu estiver aqui, ele não vai ficar desafiando Israel. Olha só a importância da experiência com Deus para nós vencermos as outras vozes. Por isso que a Bíblia diz bem assim, ó, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós devemos lembrar de o que Deus já fez na nossa vida constantemente, diariamente, encher a nossa mente do que Deus já fez, encher o nosso coração de confiança no Senhor, de experiências com Deus. Olha o que Saul respondeu. Olha só, vamos lá, coloca aí para nós aí. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Aleluia. Ele está dizendo assim, rei, seguinte, você não sabe da minha história. O
meu pai me confiou as ovelhas para eu cuidar. Eu fui fiel no pouco até esse momento. Eu estava lá. E você sabe, você pensa que cuidar a ovelha é fácil? Vinha leão, vinha urso. E quando vinha o leão, o urso, eu ia para cima do leão. Eu pegava o leão pela juba e eu matava o leão. Quando vinha o urso para querer pegar uma ovelha, não tinha nem por urso. E tá vendo aquele filisteu lá? Ele vai ser igual o leão e o urso. Não tem para ele também. As experiências com Deus, o ambiente de confiança que ele tinha no Senhor, a história que ele já tinha construído no secreto, quando ninguém tinha visto, as batalhas que ele já tinha travado lá, estavam levando ele a outro nível, a outro lugar, de um lugar de exposição diante do Golias. E você não vê Davi em momento nenhum retroceder diante das situações, meu irmão. Você não vê ele duvidar, você não vê a identidade dele ser mexida por ninguém achar ele capaz. Ele sabia que ele era capaz, ele sabia no Deus que ele confiava, ele sabia que ele foi preparado para aquele tempo, para aquela estação. Ele sabia que aquela confusão, aquele gigante, era mais um do que ele já tinha enfrentado na vida dele. E se veio para mim, é porque eu preciso vencer isso. Nós não podemos pular etapas. Ei, não tenta pular etapas, não tenta pular processos. Se Deus está apertando a nossa vida, você sabe como é que o óleo é feito, a unção é feita ali, que é o óleo? Tem que ser prensado até sair um pouquinho de óleo. Deus nos prensa para sair unção, Deus nos prensa para sair vida, Deus nos prensa para sair verdade, Deus nos prensa para mexer dentro de nós com algumas coisas que precisam ser mexidas. Ele tinha experiências com Deus, ele tinha uma história com Deus. O versículo 37 diz assim, ó: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e o Senhor esteja com você. Olha só. Deus foi comigo em todas as situações. Deus me livrou sempre. E eu quero dizer para ti, Saul, Ele vai continuar me livrando. Ele continua sendo Deus na minha vida. O que foi que aconteceu no 38 e no 40? Então, Saul vestiu a Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha só, Saul disse: ó, é o seguinte, tá, tu até vai, mas eu vou te dar uma estratégia aqui. Eu vou te equipar aqui. Eu vou te capacitar para essa batalha, eu vou te capacitar para esse desafio, Davi. Pega aqui essa armadura, pega aqui essa espada. A Bíblia diz que Davi não conseguia nem andar com aquilo, porque ele nunca tinha vestido, meu irmão. Nunca tinha vestido. O que estavam querendo? Saul queria que Davi lutasse numa perspectiva humana, na força humana, na força do seu braço, na capacidade do planejamento racional, humano, lógico. Enquanto Davi deveria lutar com aquilo que Deus deu na mão dele, não naquilo que o homem deu. Davi estava numa situação ali que ele podia trocar o que o homem iria entregar para ele do que Deus já tinha dado na mão dele e tinha capacitado. Ele tinha uma escolha. Ele colocou aquilo e disse: pai, isso está desconfortável, isso não é para mim. Ele pegou, meu irmão, o seu estilingue,
ele pegou as pedras no riacho, ele pegou o cajado e saiu para batalhar contra o gigante Golias. Ele tirou a armadura do rei ali e ele começou a pegar aquilo que Deus já tinha dado na mão dele. O que Deus já entregou na sua mão é o que você precisa para vencer essa situação que você está passando. Deus já te deu, já está na sua mão. Deus depositou sobre a tua vida, Deus já te capacitou para isso. Você está conseguindo entender? Nós precisamos lutar, por isso que o cristão luta com as armas espirituais, não é carnais, são armas que vêm do Espírito, algo que Deus deposita sobre a nossa vida, algo que Deus nos dá. O que Davi precisava ali naquele momento era simplesmente colocar para fora tudo aquilo que ele já tinha recebido, está entendendo? Ele precisava lutar com as armas que Deus deu para ele. Versículo 45, 47, e Davi disse ao filisteu, olha só, isso aqui é demais. Então ele foi para a batalha com suas pedras, seu estilingue, seu alfajor, e saiu, eu vou enfrentar o gigante. E disse assim, Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Olha só. Pode gritar, gigante, pode desafiar, gigante. Davi também tinha um grito ali para ele. Está dizendo a quem pensa é. Quem pensa que você é. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Você vem todo equipado, vem gritando, vem todo armado. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome. E hoje todo mundo aqui vai saber que não é pela espada humana, não é por lança, por espada que Deus concede vitória, mas é pela própria presença do Senhor que Ele nos concede vitória. Não é na força humana, é na capacidade do céu, é no mover de Deus que nós vencemos as adversidades da nossa vida, meu irmão. Ele estava ali convicto, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, meu irmão. Ninguém diminuía o fogo que estava no coração desse menino, cara. Ninguém apagava. Ele estava convicto, com visão espiritual, com discernimento. Para todo mundo que dizia algo contra, ele tinha uma resposta de Deus. Para todo mundo que se opunha, ele dizia, eu tenho algo do Senhor para dizer também. Esse gigante é mais um. Versículo 49 e 50 diz assim, retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Meu irmão, quem é que diz que precisa ser complicado? As coisas de Deus muitas vezes são simples, são retas. Não precisava de todo uma estratégia, toda uma complicação, era simples. Era só ele usar o que Deus já tinha dado na mão dele. Ele pegou, que ele estava acostumado a usar, ele era bom naquilo. Pegou a pedra, meu irmão, e tacou-lhe uma que deu na testa do gigante. O gigante caiu no chão. Derrubou o gigante, certeiro, com aquilo que Deus tinha dado para ele.
Não precisava das coisas ser complicadas. As coisas muitas vezes são simples, são fáceis, são práticas. É só a gente fazer o que a Bíblia nos diz. Quem complica é a gente. Quem se enreda é a gente. Quem começa a inventar um montão de coisa na cabeça é a gente. Deus ainda é simples, é fácil, é esse o caminho. Eu já te dei, eu já te entreguei. Segue nisso. E o versículo 51 diz assim, ó: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhou a espada, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Olha só, com o que ele cortou a cabeça do filisteu? Com a própria espada do filisteu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que todo levante, toda a voz, tudo aquilo que vem, parece que é contrário contra a nossa vida. As adversidades que tentam nos espremer, tirar a nossa vida com Deus, tudo aquilo que vem para se opor contra nós, Deus muda tanto aquilo e faz daquilo que era para nos destruir se tornar um testemunho. Ele pegou as próprias armas do inimigo, que era a espada, e com a própria espada ele dissipou a cabeça do gigante, meu irmão. Se o inimigo quer destruir a nossa casa, Deus restaura e faz disso um testemunho, para que a nossa vida restaure outras famílias, outras casas. Tem problema com droga, Deus te liberta, Deus te cura, e você vai usar para ganhar outros que estão passando pelas dificuldades. As armas, as vozes, Deus muda. Deus muda, Deus muda e faz um testemunho, Deus muda e nos dá experiência, Deus muda e nos dá autoridade, e aquilo que era para ser vergonha, Deus transforma em bênção. Aprendizado, ensino, crescimento, meu irmão. E ele pegou aquela cabeça do gigante, ele levantou, e o povo que estava cheio de medo, foi com tudo para cima dos filisteus. E ganharam a batalha. Por causa de alguém que se posicionou no Senhor Jesus. Alguém que escolheu escutar a voz de Deus. Com clareza, com entendimento, com compreensão. Não pulando etapa, não distorcendo o princípio. Fazendo o que era certo, o que era correto. E ele teve uma grande vitória. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quais são as vozes aí que têm se levantado contra a sua vida? Contra a sua casa? O que está te cercando aí? Quais são os gigantes? O que Deus está preparando, forjando? O que Deus quer da tua vida para esse tempo? Para essa estação? Qual é a posição que você precisa ter no Senhor? Amém? Que todo medo do teu coração nessa noite seja quebrado. Toda incredulidade seja quebrada. Toda dúvida seja desfeita. Todo anseio seja retirado. E nessa história a tua fé cresça. E você consiga dar os passos que Deus está te chamando nesse tempo. Estamos encerrando a nossa reunião. Que Deus abençoe demais a sua casa, a sua vida, a sua família. Você tome posse dessa palavra de Deus aí sobre a tua vida. Mas antes disso aí, ó, você vai cumprimentar para despedir os irmãos, amém? Mas você vai dizer para ele assim, ó, semana que vem tem Santa Ceia. Se você não vier, eu vou puxar a tua orelha. Fala aí. Aí, se não vier, vai puxar a orelha. Amém? Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.